está com esse recurso e compartilhando com a amada igreja. Então nós temos aí, como depois solicitado aí pelo pastorzinho Guilherme, se ele quiser depois essa exposição doutrinária, vai ter a igreja também, tá bom? Então a gente agora está com esse recurso e precisamos glorificar a Deus. Então deixa eu orar pela sua vida, meu jovem. Obrigado. Senhor Deus, rendemos graça ao teu santo nome, Pai, te agradecendo por essa noite maravilhosa, uma noite na qual o Senhor nos dá o prazer de estarmos juntos, mesmo à distância, mas em espírito estamos presentes uns com os outros e podemos também aqui visualizar os irmãos e ser agraciado pela tua palavra essa noite. Eu te peço que o teu Santo Espírito traga luz à palavra ao Guilherme e que ele possa usar desse momento com sabedoria e sabendo que tudo é para honra e glória do teu santo nome. Assim, Pai, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, Guilherme, com você eu peço aos irmãos que mantenham as câmeras e os microfones desligados, né, até para não atrapalhar. Logo depois, os irmãos, no momento de trocar uma ideia, pergunta, dúvida, podem voltar aí a ligar suas câmeras e seus microfones, tá bom? Deus te abençoe, Guilherme. Amém. Amém. Obrigado, pastor, pela oração. Boa noite, pessoal. Prazer revê-los aqui novamente, mesmo que em distância, né? Felizmente, as circunstâncias ainda não são tão favoráveis para aquele momento maravilhoso ali do culto de quarta-feira, onde as coisas acontecem de uma forma mais orgânica, a gente pode fazer uma pergunta e resposta. Uma coisa mais, a exposição de quarta-feira, ela tem um aspecto mais de aula, né? Então, o fator presencial, ele ajuda muito, mas nós nos viramos com os recursos que tem. E o Deus tem dado recursos para que possamos fazer isso sem parar, né? Afinal, como a gente vai ver até um pouco hoje, a pregação do Evangelho, ela não pode parar, né? Que é o nosso foco. Então, prazer estar com vocês novamente, dando continuidade a esse pequeno livro aqui do John Stott, a Igreja Autêntica, né? Pilares aí, visando constituir pilares de uma igreja autêntica. Já vimos aí coisas maravilhosas sobre pontos cruciais de uma igreja com o Luiz, vimos sobre a adoração com o nosso querido Rochinha. Eu vou dar continuidade nesse terceiro aspecto de uma igreja autêntica que o John Stott constrói aqui juntamente conosco, que eu vou construir com vocês, que é o evangelismo, a missão por meio da igreja local, certo? Mas antes de começar expondo com vocês, eu vou primeiro colocar as cláusulas do contrato, né? Primeiro, se tiver algum problema com áudio, eu estou usando esse fone Bluetooth que não tem uma vida útil tão grande, mas eu já deixei um de reserva ali atrás, então se der algum problema sério aí de áudio, vocês, por favor, me alertem que eu já troco pro fone com cabo, que é para ser, se der algum problema, tá bom? E internet, qualquer outra coisa, vocês coloquem aí. Segundo, eu não farei uma exposição exaustiva do que é evangelismo. Levando em consideração que nós já tivemos uma exposição maravilhosa dada por Alessandro na exposição passada das 9 marcas de uma igreja saudável do Mark Dever, eu não pretendo ser exaustivo de novo, afinal ficaria repetitivo, já que ele nos deu um estudo muito maravilhoso, muito completo, com exegese e uma hermenêutica muito boa, então deu para a gente entender os aspectos mais exaustivos do evangelismo. Então vou me focar no que esse capítulo propõe de fato, que é o evangelismo sendo uma missão por meio da igreja local, mediante a igreja local. Então eu vou me focar nisso. Mas eu darei sim os aspectos básicos do evangelismo. Esse estudo está dividido em 2 partes. A primeira dela é evangelismo, e a segunda, o como nós aplicamos isso na igreja local, sendo essa segunda parte dividida em 4 subtópicos, tá? Mas só para avisar vocês que eu não serei exaustivo no que tange evangelismo. Mas para nós começarmos com o pé direito, eu queria que os irmãos, por favor, abrissem no famigerado texto, maravilhoso texto de Romanos, capítulo 10, versículo 14 e 15. Esse é o texto que eu vou me basear hoje para estar dando continuidade a esse estudo com vocês, tá? Romanos, capítulo 10, versículo 14 e 15. O estudo inteiro não será uma exegese do texto, mas eu quero me basear neste texto maravilhoso para que nós possamos conduzir o que eu pretendo falar aqui com vocês, tá? E aí os irmãos no final, quando quiserem falar, se sintam à vontade para colocar aí as suas contribuições aí nos comentários, tá? E depois a gente bate papo legal no final. Romanos capítulo 10, versículo 14 e 15 diz assim: Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: Quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas,
Queridos, esse texto maravilhoso, eu acredito que todos nós, né, temos textos bíblicos, né, a Bíblia como uma pérola de conhecimento para a piedade, visando santidade, para o louvor da glória de Deus, não é só um instrumento o qual você pode ficar mais sábio. A Bíblia serve para fomentarmos nossa santidade e para nos dar, de fato, o sentido da vida em Cristo Jesus. Então, toda a palavra de Deus, como uma pérola de conhecimento, ela nos encanta, queridos. Todos nós temos textos bíblicos, o qual nós podemos olhar para eles e dizer que texto maravilhoso. A Bíblia como um todo é dessa forma. Mas existem textos específicos que, por apresentarem serem tão basilares para a nossa fé, tão basilares para aquilo que nós entendemos ser uma ortodoxia, né, para aquilo que nós entendemos ser os pilares da nossa fé, eles são tão basilares que a gente não pode deixar de citar, né, e eles se tornam aí mais evidentes, mais saltitantes aos nossos olhos, e para mim, um desses textos é o texto de Romanos 10. E ele vai servir hoje para o intuito que nós temos de falar sobre evangelismo e de falar também sobre esse papel dentro da igreja local. Então, esse texto maravilhoso de Romanos 10, ele vem aí com esse propósito, né? Ora, por que, queridos? Nós vamos ver que, e nós já vimos, o pastor está fazendo aí a exposição de Coríntios, paramos agora para fazer um estudo dos 4 pilares da cosmovisão, vamos agora para o pilar da queda, mas estávamos fazendo um estudo maravilhoso na carta de Paulo aos Coríntios, em 1 Coríntios, né? E nós vimos que aprove a Deus que o meio o qual ouvimos do nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, fosse a sua palavra, né? E para que a obra do Espírito Santo de Deus seja operada em nós, nos propiciando por meio das obras de Cristo, por meio sim dos méritos e das obras, mais dos méritos e das obras de Cristo, que esse meio fosse a pregação do evangelho. Se eu só botar o ventilador para cá, porque tá difícil conciliar a mão segurando aqui. Pronto. Então, propiciou Deus que este meio fosse a pregação do evangelho. E nós vamos ver isso aqui, esse texto de Paulo à igreja de Roma deixa isso bastante claro, a necessidade da pregação. Mas eu quero antes, como eu estou me propondo a ler esse texto com vocês, eu quero que a gente perceba a ordem das coisas, para nós irmos de fato para a forma que eu dividi esse estudo aqui, que é evangelismo, e como nós fazemos isso para a igreja local. Eu quero que nós voltemos nossos olhos para o texto agora e vemos a forma com que Paulo distribui as coisas. Mas eu quero fazer com vocês, lendo primeiro na íntegra e depois lendo de trás para frente. Vocês vão entender, tá bom? Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Ok? E como ouvirão se não há quem pregue? Necessidade de pregação. E como pregarão se não forem enviados? Mas eu quero fazer agora do versículo 15 para o versículo 14, de trás para frente. Percebam como funciona, sintetizando, simples e de forma rápida, em minutos, né, tal qual o John Stott gostava. Eu já vi pastores que fizeram fizeram cursos de hermenêutica com o John Stott. Ele tinha a graciosa capacidade de pregar um sermão de 1h30 em 40 minutos da tarde, quando ele ia tomar chá com seus alunos. Então, tal qual o John Stott gostaria, simplificando o evangelismo de forma rápida. Vejam como funciona, de trás para frente. Ora, como pregarão se não forem enviados? Este pregador, ele precisa ser enviado. Enviado por quem? Isso a gente vê já já. E como pregarão se não forem enviados? Porque alguém tem que ser enviado para o mundo para pregar. Ora, se não há quem pregue, este é aquele que prega, este que prega, percebam duas pessoas nesse texto. Aquele que prega e aquele que ouve. Percebam aquele que prega. E como pregarão se não forem enviados? Aquele que prega, que leva o evangelho. E como crerão aqueles que ouviram, né, que nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? A pessoa prega, depois a pessoa que está recebendo o evangelho ouve, e como crerão? Crê em Deus. Como funciona a ordem das coisas? Ouve de Deus, crê em Deus e invoca o nome de Deus. E como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Opa, tem uma ordenzinha nas coisas. Nós sabemos que nos bastidores, os panos de fundo de tudo isso, existe a obra da Trindade, a obra do Espírito Santo de Deus, movendo não só o pregador, mas movendo principalmente a pessoa que está ouvindo a palavra a se converter, a ser convertida, melhor dizendo, pois nós fomos convertidos por Deus. Mas perceba como é interessante, queridos, a ordem das coisas não é assim que nós fazemos, não é? Não tem que ser uma pessoa enviada. Essa pessoa não prega,
e aí a outra pessoa que está ouvindo crê em Deus, e depois de crer em Deus, porque como é que eu invoco um Deus que eu não conheço? Não é? E John Stott vai falar nesse mesmo capítulo que corre o risco de eu invocar outro Deus, talvez o Deus do meu próprio coração, um Deus que eu não conheço. Se eu não conheço o Deus das Escrituras. Mas se Deus das Escrituras eu só conheço, alguém for lá e pregar. Então, veja bem. E como ouvirão? Ouve e crê. Ora, crê e invoca. Percebam a ordem das coisas, até de trás para frente. Faz sentido. Eu quero me basear nisso para seguir esse estudo. A necessidade, agora, olhando para o versículo 15, de alguém que seja enviado. Tá bom, ok. Mas quem envia? Sabemos que alguém precisa pregar, né? Se não há quem pregue, tá bom. E quem prega? Né? Paulo fala aqui, como verão, se não há quem pregue. Versículo 1 deste mesmo capítulo, Romanos 10, versículo 1. Irmãos, opa, irmãos é convertido, não é? Irmãos é regenerado. Paulo está falando para regenerado aqui. Paulo está falando para convertido aqui, falando para a igreja, não é? Irmãos. É que Paulo chamaria um descrente de irmão? Acredito que não. Então, irmãos, Paulo está falando para a igreja, queridos. Paulo está falando para a comunidade eleita, para a comunidade salva. Ora, nós chegamos à lógica de que é a igreja que envia esses de quem prega. Então, a primeira coisa para nós entendermos, antes de começar a ser exaustivo no que John Stott vai começar a tratar aqui, nós temos que entender primeiro o nome deste capítulo, não é? Evangelismo, missão por meio da igreja local, é o tema do capítulo 3, que nós nos propomos a entender aqui esta noite. Igreja local, missão por meio da igreja. Paulo fala aqui para convertir, que essa preocupação é nossa, esse dever é nosso, a responsabilidade é nossa. Eu quero que nós comecemos com isso. Ponhamos em nossas cabeças e que desça para o nosso coração isso. Uma missão é evangelismo, uma missão que é por meio da igreja local. Por que isso faz tanto sentido na nossa cabeça? É bastante óbvio. Eu gosto de pensar que o evangelho não é feito de novas verdades. São verdades antigas, mas que, por serem verdades espirituais, inspiradas pelo próprio Deus, elas se renovam ao nosso coração, diariamente, fazendo com que sempre essas verdades sejam pertinentes. E têm sido pertinentes ao longo de toda a história da igreja. Mas, queridos, a lógica ela é muito simples. Aliás, ela é infalível, não é, quando nós a aplicamos no Evangelho. Para tudo que nós fazemos em nossa vida, a gente procura o quê? Um especialista na área. Eu estou com a minha bombinha aqui. Um dos meus 3 remédios da asma. Caso eu não aguente falar com vocês aqui até as 8h30, eu já vou recorrer para ela, né? Porque, e aí, quem me indica isso, quem me receita essa bombinha, eu não posso comprar de forma avulsa, quem me receita ela é o pneumologista, é o especialista na área. O que é que eu quero dizer com isso? E imagine isso para todas as áreas de atuação, para todas as áreas de conhecimento, né? Quando eu quero procurar algo mais específico, mais aprofundado, mais exaustivo, bom, pelo menos era para ser dessa forma, em condições de temperatura e circunstância, era para nós procurarmos o especialista na área. Era para nós procurarmos aqueles que se dizem saber daquilo que estão falando, né? Aqueles que dizem ser os especialistas, que andam próximos desse conhecimento. Isso não é diferente nos meandros teológicos, né? Isso não é diferente dentro do evangelho, não é diferente dentro da teologia. Quando se fala de evangelismo, eu não tenho como olhar para outro grupo. Eu não vou numa mesa de bar procurando um evangelista, não é? Eu vou para a comunidade que se diz estar próxima desse Deus que é o alvo do evangelho. A igreja, a comunidade eleita, os crentes, não é? Os cristãos, aqueles que se dizem transformados por esse evangelho, aqueles que dizem saber esse evangelho. Então, para tudo que nós fazemos em nossa vida, nós procuramos especialistas. Não é diferente dentro dos meandros teológicos, queridos. Essa preocupação, ela é nossa. O evangelismo é responsabilidade nossa. Eu quero começar com vocês explicando o nome deste capítulo 3, para que nós possamos ser exaustivos nele. Eu quero primeiro que nós incutimos em nossos corações que essa responsabilidade, ela é nossa, tá bom? Mas vamos agora para as vias de fato, né? Para explicar o que é evangelismo. Rápida explanação, como eu disse para vocês, não pretendo ser exaustivo nisso, afinal já tivemos estudos maravilhosos, um estudo, o último maravilhoso do Alessandro, explicando para nós o que é evangelismo. De forma rápida, para que nós possamos explicar características do evangelismo, eu quero resumir
dentre as várias, imaginem, várias citações, várias explicações do que nós podemos resumir o que é evangelismo, eu quero dar uma para vocês, baseando, é claro, naquilo que nós estamos vendo atualmente em nossos sermões da nossa igreja, os pilares da cosmovisão. Guilherme, a gente bota isso no evangelismo? Eu diria não só bota, mas como deve, né? Então vamos ver. Uma das minhas definições para evangelismo seria o seguinte: propagar que Deus criou todas as coisas e que todas essas coisas foram criadas boas, mas que nós, homens cobiçosos e agora pecadores, pecamos contra esse Deus e fomos condenados à morte eterna. Mas, na redenção, nisso você já explicou dois pilares, mas na redenção, Cristo Jesus, o foco é Cristo Jesus, Filho de Deus, veio para nos salvar do inferno. E, se cremos e devotarmos nossa vida a Ele, Ele nos garantirá, pela obra da sua morte e ressurreição, a vida eterna. Quer dizer, eu diria não só que o evangelismo ele é isso. Eu diria que o evangelismo ele é isso, ele tem que ser isso, e se ele for mais do que isso, existe uma grande chance de levar ao orgulho. E nós vamos ver isso de forma mais exaustiva mais à frente, e eu tentarei provar este ponto para vocês. Eu e o John Stott, pelo visto, tentaremos provar esse ponto aqui para vocês. Mas falando de pressupostos agora, colocando essa definição, vocês podem ver que o evangelismo ele está incutido aí os quatro pilares da cosmovisão. Por que eu preciso de Cristo se eu sou bom? Né? Por que eu preciso desse Jesus se eu sou bom? Então eu tenho que pregar que Deus criou tudo bom, ok? Mas eu tenho que pregar agora que eu também não sou mais bom. Salmo 14, não há um justo debaixo do céu. Não há um sequer. Não há homem que possa praticar o bem. Salmo 14 novamente. Então eu tenho que pregar não só que Deus criou tudo bom, mas que o homem pecou e transgrediu contra esse Deus e foi sim condenado à perdição eterna. Agora, na redenção, vem Cristo Jesus e diz: olha, tetelestai, está consumado. A obra perfeita na cruz do Calvário, para que fosse levado sobre ele que é a tampa da chaleira, né? Para que possa ser levado sobre ele os nossos pecados. Ele que fez propiciação perfeita e expiou, levou sobre si os nossos pecados. Redenção, terceiro pilar. Consumação. Um dia estaremos com ele. Já estamos, não é, nas regiões celestiais, como este mesmo Paulo fala para nós em Gálatas, mas estaremos agora de forma mais concreta, né, e não menos e um pouco menos filosófica, né, como o já e o ainda não, estaremos de fato e de direito gozando desses prazeres eternos para todos sempre e sempre com Cristo. O evangelismo, ele tem essas quatro grandes características. E aí fica a cabo do evangelista, do pregador, de vocês e de mim, como levaremos isso para a pessoa que estamos pregando. Nós veremos isso também um pouco mais à frente, tá bom? Então o evangelismo, queridos, ele tem como pressuposto isso que eu falei para vocês, mas ele tem como um dos seus pressupostos basilares também, e esse é de fato basilar, se nós formos colocar pressupostos basilares aqui, esse ele não pode ser esquecido, que o evangelismo ele tem como pressuposto que o mensageiro, eu e vocês, que é aquele quem prega, como Paulo está falando aqui em Romanos 10:14, já foi transformado pela mensagem. Ora, eu muitas vezes, e eles agora estão andando em manadas, né? Que são os vendedores da Oi, né? Eles passam de porta em porta em nossas casas oferecendo aí os seus planos, né? Eu os despacho rapidamente, já que eu já tenho os seus planos, né? Eles, é bem com os vendedores da Oi, muitos deles, é interessante nós notarmos isso, e aí eu não sei como deixar isso de forma mais clara, né? Só com esse exemplo. Muitos deles vendem sem convicção, né? Eles chegam aí na sua porta, eles batem de forma triste, meio cabisbaixa, provavelmente já sabendo que serão despachados de forma rápida, né? Já que as pessoas hoje não têm muita tolerância já mais para ouvir, né? E aí eles vêm, com licença, eu posso apresentar aqui o meu plano? Não parece meio que eles acreditam naquilo que estão falando, né? Não parece que aquilo ali é muito bom, né? Subentende-se que o vendedor ele conhece aquilo que está vendendo. E aí eu sei que os irmãos são inteligentes, bereanos, e entendem que eu não estou falando para vender o evangelho, né? É só uma forma de nós entendermos isso. Ora, queridos, leva-se em consideração que eu já fui transformado por aquilo que eu estou falando, e eu creio naquilo que estou falando, né? Senão não faz sentido. O pastor comumente usa
a imagem ali de um pregador e um palhaço em uma praça. O pastor fala isso constantemente, né? Enquanto o palhaço pregava uma mentira como quem acredita naquilo e as pessoas ouviram, o pregador falava a verdade como quem está pregando uma mentira, e aí ninguém ouvia. Convicção. Convicção. Mas, quando voltamos para o evangelho, é mais do que convicção, é transformação, é regeneração. O Evangelho, como eu disse logo no começo, ele não é só um livro onde você aprende saberes morais para a sua vida. Regeneração, ou melhor, eleição, chamada eficaz, regeneração e conversão. Um ciclo, né? Algo que é feito, que só acontece uma vez. E aí a santificação, nós temos que demonstrar ela através dessa pregação. Então, parte-se como pressuposto que esse que está evangelizando, ele já foi transformado. Nós voltaremos a este conceito lá no final, tá? Mas eu quero trazer logo isso para vocês. Um dos grandes problemas que nós temos hoje, do desmantelo evangélico, né? E aqui eu não vou me ater aos meandros mundiais, mas me afunilando aqui no Brasil, um dos grandes problemas que nós temos hoje em nosso país, em boa parte, se resume ao fato de há descrentes travestidos de regenerados, né? O que vai tornar qualquer evangelismo ineficaz. Ora, se eu estou pregando sobre algo que eu não acredito, qual é o poder? Qual é a eficácia? De que me vale se eu prego como quem está pregando uma mentira? Isso não vale. Grande parte do desmantelo evangélico que nós temos em nosso país hoje, ele se dá porque pessoas que acham que estão convertidas, que acham que estão regeneradas, que têm em seus corações a plena convicção de que de fato foram regeneradas, mas que nunca deram ouvidos para este evangelho. Afinal, se é evangelismo, é sobre evangelho. A semântica é bastante clara, né? A semântica é bastante clara, então se o evangelismo é sobre o evangelho, não é sobre o que eu ou vocês acham. Evangelismo não é testemunho, é o evangelho, é Cristo morto e pregado pelos nossos pecados, ressuscitado ao terceiro dia. Então, o problema do evangelismo hoje, um dos seus grandes problemas é que as pessoas não pregam como quem acredita nisso. E também porque, de fato, elas não acreditam nisso. Elas não foram transformadas por essa palavra. Então, queridos, qualquer evangelismo, ele vai se tornar ineficaz. Completamente ineficaz. Se eu não acredito no que eu prego, de que me vale isso, não é? Ora, evangelismo é papel da igreja. Igreja pressupõe transformação, pressupõe regeneração. Não há igreja se não tiver gente transformada e regenerada dentro dela pela obra de Cristo. Só a igreja se tiver isso primordialmente. Só a igreja se tiver isso primordialmente. Tá bom? Nós veremos o caráter de uma igreja completa um pouco mais na frente, ao invés de uma igreja particionada, que tem um caráter, mas não tem outro. Tá bom? Enfim, resumindo para vocês, uma igreja precisa pregar esses 4 pilares em um evangelismo, se é que pretende evangelizar, tendo como foco, é claro, a obra de Cristo na cruz do Calvário. Já que Cristo é o nosso mediador para com Deus, o foco de nosso evangelismo é a obra de Cristo. Mas se faz necessário todos esses pontos para que esse evangelismo possa ser estruturado e possa fazer sentido aquilo que nós estamos pregando. Enfim, veremos isso. Eu não quero ser exaustivo nesse ponto, porque nós voltaremos a todos esses princípios quando o estudo estiver afunilando, tá bom? Então, um pouco mais na frente, nós vamos voltar a tudo isso de um pouco mais exaustivamente, tá bom? E aí, quem quiser falar, resoluções nos comentários. Mas agora, indo para a segunda parte, que é de fato a parte executiva, eu pretendo falar para vocês de uma igreja que se organiza para o evangelismo. Afinal, o tema desse capítulo não é só evangelismo. É evangelismo, uma missão por meio de mim e de vocês. Ok? Então vamos para a parte... Opa, tá baixo? Melhor. Então, o microfone está em 40%. Se ficar inaudível, vocês me digam que eu já puxo o fone ali. Tá? Irmãos, segundinho. E aí eu já vou pedir desculpas a vocês por este fone extremamente exagerado, mas é o que eu tenho. E é o que eu estou usando. Estão todos me ouvindo? Deixa eu ver. Só um sim aí, por favor. Sim? Pronto. Ótimo. Ok.
Então vamos lá. Enfim, queridos, indo para a segunda parte aqui do nosso estudo, não é? Uma igreja que se organiza para o evangelismo. Agora é a parte em que nós, de fato, vamos para a ação. A parte em que nós vamos para o evangelismo, de fato, para onde nós descruzamos os braços e nos importamos com essas vidas perdidas, não é? Que precisam aí tanto de pregação, como Paulo coloca aqui. Nessa parte, eu vou utilizar a mesma divisão de John Stott, tá? Stott divide em 4 pontos essa segunda parte. Ele divide que uma igreja que se organiza para o evangelismo, ela precisa de 4 pontinhos muito essenciais que não podem fugir aos olhos do nosso entendimento. O primeiro deles seria uma igreja que precisa compreender-se, ou seja, sua teologia bíblica. Uma igreja que se organiza, ou seja, suas estruturas. Uma igreja que se expressa, ou seja, sua mensagem. E uma igreja que precisa ser ela mesma, ou seja, sua vida. Tá bom? Nós dividiremos essa segunda parte nesses 4 pontos, mas eu quero começar com a primeira delas, que é teologia bíblica, ou seja, uma igreja que se compreende. Como eu já disse para vocês anteriormente, boa parte do desmantelo evangélico que nós vemos hoje vem por irmãos, ou melhor, vem por pessoas, afinal só é irmão se for regenerado, vem por pessoas que, por acharem que estão regeneradas, pregam um evangelho que não conhecem. E isso advém, queridos, de primeiro por uma ausência de conversão, mas agora colocando o resto do peso, né, onde ele precisa ser colocado, por uma ausência absurda de uma teologia bíblica. Ora, o Stott pontua essas 4 condições. Uma igreja, eu falei para vocês de identidade, uma igreja que entende a sua identidade. Uma igreja só vai entender o que de fato é, o seu caráter evangelístico, o seu caráter missiológico, não é? Mas primeiro de tudo, o seu caráter eclesiológico, né? O seu caráter como igreja, que é o primeiro pilar para ela ir evangelizar, ela só vai entender isso, queridos, se ela for na fonte de onde tem esse conhecimento. Ora, como eu falei para vocês de profissionais, não é? As pessoas procuram os profissionais. Os profissionais têm os seus livros, eles têm os seus trabucos de conhecimento, os seus livrões, né? Nós temos que ir para o nosso, não é? Para o nosso cânon, para a nossa linha de conhecimento. Teologia bíblica, evangelho, conhecimento através do temor de Deus, mediante a palavra de Deus. Como vamos pregar um Deus que eu não conheço? E como é que eu conheço esse Deus? Teologia bíblica. Como é que eu entendo que Deus criou tudo bom, criou tudo de forma boa, e que no final do sexto dia ele disse que isso era tudo muito bom, no final de sua criação, se eu não for lá estudar Gênesis exaustivamente, se eu não for para a armatiologia, lá no estudo do pecado, e eu não entender que o homem pecou, e essa transgressão me afastou de Deus, se eu não for para a soteriologia, onde cabe a redenção ali, e eu não estudar a salvação, como é que eu vou entender a obra de Cristo? Se eu não for para a escatologia, e eu estudar a consumação, como é que eu vou entender tudo isso? Resumo, teologia bíblica. Tudo isso está debaixo desse grande guarda-chuva tão desprezado que nós temos hoje, que é a teologia bíblica. Infelizmente, tão desprezado, mas tão importante. Ah, queridos, quiséramos nós que dessemos tão mais valor para essa teologia bíblica. Nós que temos o compromisso de fazer isso, nós que nos dizemos transformados, nós que de fato temos certeza na nossa salvação. Uma igreja, então, só pode entender a sua identidade à luz de uma eclesiologia saudável, se tiver seus pés fincados na centralidade do Evangelho. Centralidade do Evangelho, resumida em miúdos, nada mais é do que uma teologia bíblica. Eu só posso pregar um Deus que eu conheço, né? Então isso só vem através do entendimento do Evangelho. Porque um dos grandes problemas que nós temos hoje é que eu não conheço esse Deus e eu sou um homem morto falando de outro homem morto. Muitas vezes esse problema ele é seríssimo. Ele tem que ser remediado. Ora, Stott pontua uma autoimagem falsa, John Stott pontua isso, uma autoimagem falsa que é construída através de um desconhecimento teológico. Ou seja, ao deixar a fonte da instrução de Deus, o cânon fechado e revelado e inspirado por Deus, sua Santa Escritura, por deixarem isso de lado, a instrução de Deus, seu Evangelho, as igrejas perdem identidade de igreja e, por consequência, perdem uma identidade missiológica, que é isso que nós estamos querendo nos focar hoje. Imaginem tudo isso que eu estou falando hoje voltado para um caráter missiológico, voltado para um caráter evangelístico.
Você não entende que eu fui transformado e agora por ser transformado, isso implica que eu prego esse evangelho? Afinal, Deus me manda, Deus me impele, é vontade preceptiva de Deus que eu pregue esse evangelho? E se eu não tenho uma teologia bíblica fincada, como eu prego então? Ou melhor, como eu prego de forma correta, né? Eu posso até pregar, só não é certo, né? Se eu deixar a teologia bíblica de lado. Ao olharmos nas escrituras, ao longo de toda a narrativa bíblica, vemos o compromisso, e principalmente neotestamentário, de Cristo e dos apóstolos na defesa do evangelho. O evangelho de Marcos é muito bom para isso. Um Cristo que levanta, ele age, ele roda Decápolis, ele vai para cá, ele vai para lá, ele levanta, e foi-se Cristo, levantou-se Cristo e pregou. Um Cristo que prega, um Cristo que age. Mas o evangelho de Marcos ele deixa de forma bastante clara. Um Cristo que prega. Opa, o Cristo que prega? Os cristãos não são conhecidos por aqueles que... Olha, eles eram conhecidos por aqueles... Olha, eles se vestem como ele, né? Eles falam como ele. Olha aqueles que transtornam o mundo, não é? Aqueles que andam como ele, falam como ele, se vestem como ele. Opa, identidade de Cristo. Cristo, por acaso, irmãos, era particionado? Ou ele era um todo perfeito, onde nós podemos ver todas essas características em Cristo, para que possamos nos basear? Bom, acredito que sim, né? Quando nós entendemos nossa teologia, nós a aplicamos, e existe um ramo da teologia só para isso, nós a aplicamos no Evangelho. O que nos dá, o que perspicazmente John Stott chama de uma santa mundanidade. E aí eu não fui capaz de dizer isso para vocês de forma mais clara do que o próprio John Stott coloca. Que é como John Stott coloca isso, eu lerei rapidamente na íntegra para vocês. Sobre uma santa mundanidade, o que é que isso quer dizer? Ninguém jamais, abre aspas para John Stott, ninguém jamais manifestou o significado de santa mundanidade melhor que nosso próprio Senhor, Jesus Cristo. Sua encarnação é a perfeita concretização disso. Por um lado, ele veio a nós, em nosso mundo, e assumiu a plena realidade da nossa condição humana, o que nós chamamos na teologia reformada de um Cristo que é o totalmente outro, né? Ele se fez um conosco na nossa fragilidade e se expôs às nossas tentações. Ele confraternizou com as pessoas comuns e elas se juntavam ansiosas ao seu redor. Ele acolhia a todos e não evitava ninguém. Ele se identificava com nossas dores e não evitava ninguém, né? Por outro lado, ao se misturar, veja mãe, por outro lado, ao se misturar livremente com pessoas como nós, eu e vocês, pecadores, ele nunca sacrificou, nem mesmo comprometeu por um momento sequer sua própria identidade singular. Ele foi a perfeição da santa mundanidade. O que é que isso quer dizer? Cristo é Deus, mas ele também se fez homem. Se fazendo homem, ele não colocou sua santidade de lado. E nem estando com pecadores, ele colocou sua santidade de lado. Isso é basicamente, queridos, colocando para vocês de uma forma clara, eu vou num bar atrás de refrigerante. Talvez aqui na minha região só tenha refrigerante no bar mais próximo que está aberto, pois todos os mercantis para eu comprar estão abertos. Eu vou no bar, compro refrigerante e saio. Eu estou no bar, mas eu não sou dali. Eu estou no bar, mas eu não sou dali. Não é assim que Cristo ora? João capítulo 17, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Santa mundanidade. Ao passo que temos que ser santos, e aí isso implica todo o sentido semântico da palavra, separados para Deus, não é? Mas eu não posso estar separado da pregação do Evangelho. Como ouvirão se não há quem pregue, como Paulo diz aqui, a teologia bíblica, o entendimento bíblico me leva a entender que eu tenho um caráter missiológico e que eu tenho que ter uma santa mundanidade. Isso é diferente, eu lendo aqui o livro, isso me lembrou, eu pensei em uma palavra que na hora, isso não tem na língua portuguesa, mas isso me fez lembrar, de uma santa mosteridade, que talvez seja o sentido oposto a essa santa mundanidade, né? Se de um lado tem aquilo que nós devemos fazer, que é a santa mundanidade, santidade aliada à pregação, que seria no caso a forma que Stott coloca, que é a mundanidade. Por outro lado, nós fazemos algo que é errado,
muitas vezes, uma santa mosteridade, não é? Uma vida de mosteiro, separados, longe da civilização, longe de tudo e de todos, praticando aquilo que nós entendemos ser santidade, que de fato não é, que não é piedade também, tá? Então, santa mundanidade, santos, mas no mundo, porque o mundo precisa ouvir do Evangelho, essa responsabilidade é minha e de vocês. Façamos uma autoanálise para ver se em nossa pseudo-santidade não temos deixado a pregação de lado. Não temos deixado a pregação de lado. Uma igreja não é particionada, ela é um todo. E esse todo implica evangelismo. Tá bom? Stott também, rapidamente, ele pontua dois tipos de evangelismo. Evangelismo de massa e ele pontuou também o evangelismo pessoal. Todos nós fazemos isso ou deveríamos fazer com constância, né? Evangelismo de massa, um exemplo claro ao longo da história da igreja, o próprio George Whitefield, com um ministério de anos, com pregações pregou para 10 milhões de pessoas. Líder dos avivamentos nas colônias americanas, viajava o Atlântico para pregar. Líder dos avivamentos na Inglaterra, conhecido por sua pregação. Pregador de massa. Pregação, pessoal. Você prega para o seu amiguinho que precisou do evangelho. Eu pregando para outra pessoa. Stott, ele pontua rapidamente esses dois tipos de pregações que nós podemos pontuar. Acredito eu que uma igreja precisa ter os dois. Pregar para outras pessoas e pregar para... individualmente. Imagine eu pregar para minha família, para um familiar meu. Eu aproveito um momento para pregar o evangelho. Vejo o pessoal. Tá bom? Isto posto, uma teologia bíblica, para nós podermos prosseguir, uma igreja que deve organizar-se, suas estruturas, o próximo ponto desse estudo, tá bom? E, então, nós já vimos teologia bíblica, o próximo ponto é a igreja que deve organizar-se, suas estruturas. Queridos, missiologicamente falando, uma igreja que visa evangelizar de forma bíblica deve ter uma estrutura que não seja um fim em si mesma. Eu não trabalho só para mim, tá? E nem só para vocês também. Nós trabalhamos para o avanço da causa do evangelho. Isso implica uma estrutura que é para fora, uma estrutura de pregação que ela é um todo. E esse todo, ele prega-se para as pessoas, queridos, para as pessoas que estão fora da igreja. Ou seja, pregação. Eu quero dar um exemplo que é muito comum nas seitas não pentecostais, nós vemos isso. Eu acredito que todos vocês já viram placas assim, né? Eu vou ler aqui rapidamente, eu pensei nisso e eu acho que é o exemplo... Esse é o exemplo mais claro de uma congregação que não se organiza para o evangelismo. Então eu vou ler aqui para vocês, tá? Um exemplo bem simples. Segunda-feira, culto de adoração. Terça-feira, culto de libertação. Quarta-feira, culto de homens. Quinta-feira, culto de mulheres. Sexta-feira, culto de homens. Sábado, é óbvio que o culto de jovens tem que ser no sábado, né? Culto de jovens no sábado. Domingo, culto de adoração. Onde é que cabe a pregação aqui, né? Onde é que cabe uma igreja com uma estrutura que não está voltada só para si mesmo? Eu não vejo numa igreja como essa, não é? É uma igreja que ela trabalha para si mesma. É uma organização que ela tem as suas estruturas voltadas para si. Este fenômeno, queridos, como eu gosto de chamar, uma igreja com uma programação como essa, normalmente, ela enche a sua semana, pois ela tem medo que seus membros se desviem. Ou caiam em tentação, né? Isso é basicamente confirmar por meio dessa programação aquilo que eu já ouvi falar para vocês anteriormente, que é o medo de seus membros não serem convertidos. Eu tenho que lotar a minha programação de coisa para que os irmãos estejam dentro da igreja, para que eles não possam sair e caiam em tentação. E eles não estejam no mundo, né? Porque o problema está na sociedade, né? O problema está no meio, não está em mim. Eu nasço bom, a sociedade que me corrompe. Não é? O problema não está em mim, o mal não está em mim. Esse é o teorema dessas igrejas. Esse é o teorema dessas igrejas. Qual o problema? Qual o problema disso? É simples. Uma igreja que faz assim, ó. É para dentro, não é assim. Para fora. Acredito eu que essas congregações entendem que igreja é o cimento, não é? A igreja é o cimento. Então só sou igreja quando eu estou dentro daquele, né, aquele cubículo onde eu posso estar reunido com meus irmãos. Eu não sou igreja quando nós nos reunimos para o evangelismo, para a pregação. Bom, talvez a igreja esteja no cimento para essas congregações e eu tenho que enclausurar todos vocês de domingo a domingo, de 7 da manhã às 7 da noite,
dentro da congregação. Errado, queridos. Uma igreja que entende seu papel missiológico, ela tem teologia bíblica e ela se organiza para pregação. Ela organiza suas estruturas para que isso seja possível. Do contrário, nós temos um problemão. Um problemão. Se isso não for nossa realidade, há um problemão aí. Uma igreja, como eu já disse para vocês, ela deve organizar suas estruturas para esses assuntos evangelísticos, né? O nosso compromisso em pregar o evangelho, ele é característico da nossa conversão. Se nos dizemos convertidos, temos que nos preocupar com a pregação. Uma forma simples, e Stott coloca isso, eu reafirmo agora, e estamos carecas de ouvir isso, é notarmos a nossa comunidade ao redor da congregação. Ora, uma forma simples de nós vermos se essa igreja, se nossa igreja, se outras igrejas estão com o pensamento evangelístico correto, é notar a comunidade ao redor da pregação. Será que nós já fizemos diferença para essas pessoas? Será, queridos, que já fizemos diferença para as pessoas ao nosso redor? Já nos relacionamos com elas? Não é? Já pregamos para elas, como o tema aqui é pregação, já pregamos para elas? Não é? Somos úteis e somos servis a essas pessoas? Ou nós parecemos tão fechados, não somos capazes de dar uma boa noite, que de fato nós nem parecemos pessoas que servem para essas pessoas? Problemão. Resumindo, problemão. Teremos um problemão se não tivermos essas características, queridos. Se não tivermos um ar servil, tá? Tudo isso implica valor. E eu quero abrir um parênteses. Não dei esse parênteses na teologia bíblica, mas eu pretendo dá-lo rapidamente. Valor. Palavra interessante que se aplica nisso tudo. Eu só vou ter entendimento de teologia bíblica, só vou ter entendimento de tudo isso se eu der valor. O transformado, o regenerado, ele dá valor para tudo isso. Para todas as escrituras, para todos esses momentos. Imaginem tudo isso nas áreas de vocês. Tá? Guilherme, eu tenho que saber, as pessoas perguntam muito, né? Eu tenho que saber as siglas da teologia, voltando para o ponto da teologia bíblica. Eu tenho que saber as siglas da teologia, os nomes da teologia. Eu gosto de responder, particularmente, eu gosto de responder perguntas com outras perguntas, porque o emburrecimento coletivo da nossa geração, ele muito se dá pela facilidade das pessoas não pensarem mais, não é? Então, imagine que você sabe na sua área as siglas e termos e o que essas siglas, que conhecimento está empregado nelas, né? Você sabe que, por exemplo, no futebol, quando o árbitro ele faz isso aqui, ele quer dizer o VAR, né? E que o VAR implica ali uma metodologia de ver se a falta, o gol ou o pênalti, ele de fato tem que ser cobrado. Você sabe que só isso aqui significa isso, né? Por que na teologia é diferente? Simples, queridos. O valor. Tudo isso é valor. Eu tenho muita coisa, né? Você já viu aqui que trazendo para minha realidade agora, eu tenho muita coisa. Eu devo ter algo em torno de 300 bonecos. Eu sei o nome, a empresa, o material que foram feitos, história, eu sei tudo. Basicamente tudo sobre tudo isso. Tudo. Muitos deles eu fiz, então é aí que eu sei mesmo. Valor. Tudo isso é valor. Nós voltamos todo esse valor para tudo isso. Porque se nós não tivermos amor por essas almas, então é melhor fecharmos nossas Bíblias, porque de nada vale. Tudo isso é valor. Se dermos valor para tudo isso, esse estudo fará sentido, o evangelismo de vocês fará sentido. Valor. Amor também a Deus e às almas. Tá bom? Eu quero abrir esse parênteses porque eu não podia terminar isso tudo sem falar isso para vocês. O valor que tudo isso tem. Isso tem um valor tremendo. Inenarrável. Tá bom? Não é necessário com isso que nós organizemos nossas estruturas para pregações, que nós tenhamos uma congregação só para missão. Eu vou abrir uma outra IEC, né? A terceira IEC reformada em Fortaleza, só para missão. Isso aqui é só para missão. Não. Necessita somente que tenhamos em nossos corações a vontade e o entendimento de pregar. É só isso. É basicamente isso. O problema é que nosso coração pecaminoso ele tende a nos enganar. E a falta de amor pelas almas nos leva a não pregar. E a falta de amor por Deus nos leva a nem nos levantarmos da nossa cama para esse propósito.
muito triste se isso acontecer com todos nós. Oremos para que essa não seja uma realidade em nossas vidas, para que nossas estruturas não voltem-se só para nós, e aí eu passo a pregar só para quem tem 15 anos de fé. E aí eu passo a pregar só para o pastor, ou o Natan, ou para a tia Melry, ou o Luizão, que são os antigões, não é? E aí eu me esqueço das almas perdidas. Eu me esqueço de voltar essa minha pregação para aqueles que nunca ouviram sequer um versículo. Antes da IEC, a única coisa que eu sabia era o começo do Salmo 23, que normalmente vinha escrito na capota dos caminhões. Era só isso que eu sabia do Evangelho. Infelizmente, queridos, a realidade de muitos que se dizem transformados talvez seja essa. Que o Evangelho que muitas vezes ouvimos um dia é só aqueles que podemos ouvir outra pessoa citando. Esse é um problema. Então que podemos dar valor a esse Evangelho e voltarmos esse Evangelho para outras pessoas. E que nossa estrutura não seja só para nós mesmos. Ok? Terceiro ponto. Esse não menos importante, com toda certeza. Tá bom? Esse estar ali, ele figura entre os mais importantes. A igreja deve expressar-se. Sua mensagem. Aprendemos até agora que a igreja precisa de alicerces firmes, ou seja, sua teologia bíblica. O que eu gosto de chamar as pernas da cadeira, tá bom? E que precisa organizar suas estruturas para a pregação. Ou seja, o que falamos, suas estruturas. Não centralizadas em si mesmas, mas lembrando do evangelismo. Ok. Mas que pregação é essa? Eu preciso pregar, mas que pregação é essa? Bom, eu já resumi. Vou resumir de novo. John Stott resume: fazer conhecidas as palavras e atos de Cristo. Essa é a nossa mensagem. No poder do Espírito Santo, o amor do Cristo crucificado e ressuscitado, de modo que as pessoas se arrependam, creiam e recebam Cristo Jesus por meio da obra do Espírito Santo como seu Salvador e o sirvam em obediência como seu Senhor na comunhão da igreja. Essa é a nossa mensagem. Essa é a nossa pregação. Queridos, cabe a nós que fomos incumbidos a levar as boas novas de pregar essa mensagem para a nossa tão tola, hedonista e relativista sociedade. Ao longo de toda a história da igreja tiveram dificuldades para a pregação do evangelho. A nossa é lidar com o tamanho do relativismo da nossa sociedade, tão hedonista, tão em busca do prazer, tão em busca de uma felicidade longe do sentido da vida. Afinal, a felicidade ela está aliada ao sentido da vida, ou seja, nossa felicidade é Cristo, que é o sentido da nossa vida. Cabe a nós pregar essa mensagem para a nossa comunidade, para a nossa sociedade. A igreja deve expressar-se. Sua mensagem. Essa é nossa mensagem. Cristo morto, crucificado, ressuscitado para cumprir a vontade de Deus Pai para os nossos pecados. Stott pontua 2 males que podem prejudicar a pregação do pregador. A primeira pontua o mal do orgulho na pregação, né? Eu falei para vocês logo no começo do estudo que o evangelismo ele era isso, ele deveria ser só aquilo e ele não poderia ser mais do que aquilo, porque poderia levar ao orgulho. Agora é que eu vou explicar para vocês. Orgulho. Explicando de forma simples, existe um grande problema hoje de entender que conhecimento é sofisma. É eu ficar falando em palavras que imaginem as mais belas possíveis, as mais difíceis possíveis, não, que é por meio da união hipostática de Cristo, de ambas as suas naturezas, dele ser 100% homem e 100% Deus, que sua justificação pôde ser eficaz em nossas vidas, e que propiciou que seu sangue derramado pudesse ser derramado sobre nós, e sua santa salvação soteriológica pudesse ser derramada em nossas vidas, e blá blá blá. Para um descrente? Eu não estou falando para o convertido, tá? Só para deixar claro. Isso aqui é pregação para um descrente. Ele não consegue nem entender o que é salvação, o mais básico possível. Seus olhos estão fechados. Ele é impossibilitado de ver na face de Cristo a glória de Deus. Você quer pregar desse jeito para ele? Isso é tão comum, mas tão comum, da necessidade de nós dizermos para nós mesmos de que eu fiz aquele descrente entender o que é eleição. Ele nem vai e nem pode, a menos que se converta. Ele não vai entender. É só para nós dizermos para nós mesmos e alimentarmos nosso inchado ego e dizermos a essa pessoa. E dizer ao nosso irmãozinho que fez um descrente entender o que há de mais difícil no Evangelho. Queridos, essa linguagem não foi feita para um descrente. O que é que Cristo diz quando ele vai falar de um dos assuntos mais maravilhosos, mais bonitos, mais verdadeiros das Escrituras? A santa providência de Deus.
Olhe para o chão. Olhe os lírios do campo. Como crescem, né? É isso. Olhem os lírios do campo. Como crescem. Nem Salomão se vestiu em toda a sua glória. O reino de Deus é semelhante a um homem. É simples. É direto. É objetivo. E é regenerador. É transformador. Você não precisa botar nada no evangelho. Ele já está perfeito. Perfeito. Quem inspirou o evangelho foi Deus, ora. Que palavra eu posso botar que possa ser melhor? Se quem inspirou o evangelho foi Deus. Porque eu tenho necessidade de falar algo tão sofista, algo tão difícil. Se quem inspirou o evangelho foi Deus, a fonte de todo conhecimento primoroso, perfeito. Por que é preciso botar algo mais? O evangelho é uma verdade simples. Ele é simples e profundo. Então, pregue-o como ele é. Não preciso adicionar mais nada ao evangelho. Ele já está completo. A nossa mensagem, queridos, ela é ao mesmo tempo simples e profunda. Curioso, né? Curioso. Então não adicione mais nada ao evangelho. O outro extremo disso é adaptar o evangelho para aquele que eu estou pregando entender de forma mais fácil. Esse talvez a gente veja mais, né? Esse talvez a gente veja mais. Quer não pregar o inferno para o descrente, quer não pregar que existe condenação para o descrente. Enfim, adaptar o evangelho para que a pregação se torne mais fácil e mais audível e mais simples do meu coração enganoso engolir. Ambas nós devemos fugir. Se Cristo é a vida proclama-se de forma simples e de forma profunda, queridos. Preguemos o evangelho como ele é. Não precisamos adicionar mais nada. Preguemos então a mensagem. Quarto e último ponto, eu vou correr agora que o meu tempo já está se esgotando. A igreja precisa ser ela mesma sua vida. Isso nada mais é, resumido em simples palavras, de que um homem morto, ele não prega para outro homem morto. Falamos isso constantemente. Constantemente. Os grandes mártires, os grandes homens de fé ao longo da história da igreja eram conhecidos pelo seu vigor, por exalarem aquilo que estão pregando. Exalarem tudo aquilo que pregam. Não é mentira quando as pessoas dizem que se não vivermos esse evangelho seremos mentirosos. Não é mentira também quando pessoas dizem que as pessoas lerão o pregador e também a pregação. Isso não é mentira. É a mais pura verdade, queridos. As pessoas lerão aquilo que nós falamos. Se eu digo que amo vocês, e eu quero deixar claro que nada disso vai funcionar se nós nos odiarmos, se nós, na primeira oportunidade, falamos mal uns dos outros, se nós nos odiamos e não toleramos passar 1 hora juntos aqui. Se você está aí com as suas pernas cambaleando, perguntando que horas eu vou acabar esse estudo porque você não aguenta mais ouvir a minha voz. Se nós formos assim, queridos, nada disso que eu vou falar aqui, nada disso que nós estamos falando, que é a pura verdade do evangelho da pregação, nada disso funciona. Nada disso funcionará. As pessoas verão em nós esse amor. As pessoas verão em nós aquilo que pregamos. Se não amarmos uns aos outros, jamais pregaremos da forma correta sobre esse amor de Cristo. E como serão enviados, queridos? Se nós não formos transformados, Paulo está pregando para os irmãos, para os transformados, os regenerados. Regenerados. Regeneração, conversão implica santificação. Santificação implica amor a Deus. Amor a Deus implica amor a todos vocês. E a você e vocês a mim. Nada disso vai funcionar sem isso. E podem ter certeza. Eu sei que vocês sabem disso. As pessoas verão isso em mim e em vocês. Então a igreja precisa ser igreja. Deixando de forma mais clara, a igreja precisa ser ela mesma. Nós precisamos ser aquilo que fomos chamados para ser. Uma comunidade de amor que prega a Deus, que prega ao Senhor, que pega a mensagem do evangelho do jeito que ela é, que organiza suas estruturas, agora fazendo o resumo para concluirmos, finalmente, a igreja que se organiza para a pregação, uma igreja que não esquece das almas perdidas, uma igreja que tem os alicerces nesse evangelho que estamos pregando. Conclusão, queridos, o evangelismo é compromisso da igreja, isso eu repito e repetirei para todos vocês até o término deste estudo. Se não amarmos uns aos outros, jamais transmitiremos o perfeito amor de Deus em Cristo. E, com isso, de fato, como Paulo diz, não haverá quem pregue. Analisemos, pois, queridos, com isso, a nós mesmos e vejamos se de fato fomos transformados pela mensagem. O desejo do evangelismo advém de um dia
de um dia termos sido evangelizados e transformados. É absolutamente impossível que aquele que recebeu a vida eterna não queira falar dela para outro. É nisso que se baseia o nosso evangelismo, né? Como o professor Samuel tanto nos ensina, né? Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus todas as coisas, e tetelestai, consumou Cristo, né? Está consumado. Princípio, consumação. Essa é a nossa pregação, que no princípio Deus criou tudo bom, mas que nós, homens pecadores, pecamos. Mas que Cristo Jesus, na cruz do Calvário, veio restaurar todas essas coisas, e que na eternidade estaremos completos com Ele. Essa é a nossa pregação. Então queira pregar isso. Então queremos pregar isso. Tá bom? Amém? Então é isso, queridos. Acredito que fechei, né? Acredito que é isso, mano. Desde já quero elucidar aqui o prazer de estar com vocês. Vou orar e aí eu passo a palavra para o pastor Eldo e para os demais irmãos aí que queiram se tirar vontade para falar. Tá bom? Senhor Deus, Pai grandioso, damos graças ao teu santo nome, te agradecendo por esse momento maravilhoso de conhecimento, meu Pai, e de frutificação de nossa santidade, meu Pai, onde podemos aqui na comunhão dos santos louvarmos o teu santo nome, meu Pai, e propagarmos a mensagem do teu santo evangelho. Agora, para a igreja, mas a vontade de nossos corações é que esse evangelho que estamos falando uns para os outros agora com uma idade eleita, também seja pregado para aqueles que jamais ouviram esse evangelho, mas que de fato precisam ouvir. E aí, se for dada vontade do teu santo nome, esse evangelho tenha cheiro de vida ou tenha cheiro de morte. Mas que seja feita a tua santa vontade. Mas se o que estiver ao nosso alcance, que é a pregação do evangelho, possamos fazê-lo. Pois para isso também fomos chamados. Meu Pai, fomos resgatados do reino das trevas para o teu reino de amor e luz. E não fomos levados para o reino de amor e luz para ficarmos de braços cruzados, mas sim para pregarmos a tua santa palavra. Assim eu te peço, te oro pelos meus irmãos, para que essa palavra desça aos nossos corações e que possamos praticá-las. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos. Graça e paz, meu irmão. Tá me ouvindo? Sim, senhor. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tô aqui no Dapoline porque o do Norte aqui deu uma travada e eu vou já dar uma olhada nele aqui, o que foi, né, para poder finalizar a gravação. Mas agradecer a presença dos irmãos aí, o estudo, né, que o Guilherme trouxe aí maravilhoso, e ver com a turma aí se alguém quer falar alguma coisa, e aí eu já trago as informações finais, né, da semana, o que nós temos aí para o final de semana. Eu acho que a turma está tímida hoje, então vamos lá. Guilhermezão, Deus abençoe, muito bom. Nesse ritmo aí que a gente está levando aí a exposição desse livro maravilhoso, que os irmãos estão aprendendo e ao mesmo tempo a maravilha de podermos compartilhar isso de uma forma teológica, de uma forma bíblica, de uma forma cristã, de entendimento fácil para todo mundo. Então que a gente possa pôr em prática tudo isso. E avisar os irmãos que domingo teremos culto normal às 18h30. Tá bom, turma? A gente vai ter um númerozinho a mais de pessoas no culto já. Peço aí que as pessoas usem máscara, mantenham aí o distanciamento, álcool em gel, os mesmos procedimentos serão adotados, tá? Em todos os cultos, até a última forma. Então nós vamos nos encontrar, não é pela manhã, o culto é à noite, às 18h30. Então, com vocês, vamos chegar no horário, um culto maravilhoso, ainda não temos a escola bíblica, mas logo, logo vamos estar com a escola bíblica funcionando. Então, assim, quero agradecer aos irmãos pelas orações. Nossa família está bem, graças a Deus. E agora hoje nós ficamos sabendo que a Cláudia, né? Ela também está com Covid, mas ela está passando bem. E acredito que até então nenhum sintoma, mas assim, ela deu positivo. Então vamos orar pela vida dela. Hoje nós temos um aniversariante, né, a Malu aí, que a gente possa orar também pela vida dela. Então ela está aniversariando. E no mais, que a gente possa estar juntos aí. E eu acho que a gente tem aprendido como igreja, dentro dos momentos difíceis aí, a entender qual é o papel da igreja.
E só relembrando os irmãos, eu ia colocar aqui no notebook, mas como eu tenho que resolver aqui uns detalhes nele, eu ia mostrar para vocês o curso de aconselhamento bíblico que vai começar em agosto. Ele vai ser um sábado por mês, tá? Ele vai ser composto de 10 módulos e que vocês vão poder aí entender um pouco mais sobre o aconselhamento bíblico. Então, assim, turma, fica aí a finalização aí, se o Guilherme quiser falar mais alguma coisa, se não, a gente encerra aqui agradecendo aí por sua vida, meu jovem. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado, galera. Foi ótimo estar com vocês. Ok. Deus abençoe, igreja abençoada, que a gente possa estar juntos aí no domingo em nossa igreja e que vai ser uma bênção revê-los nesse domingo. Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado pelas orações e que Deus abençoe. Até mais, queridos. Boa noite, galera. Fica com Deus.